Isaías, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul. Para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a brenha de um alto muro, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vós não quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalo fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro ao cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro. E as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia, o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandada com a ciranda. E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pira é de fogo, e tem muita lenha. O assombro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías, capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavalheiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me diz o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião, e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará, a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro,
que vos fabricaram as vossas mãos para pecados. E a Assíria cairá pela espada. Não de homens poderosos a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Isaías, capítulo 32. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia, e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis sossegadas, e turbai-vos vós, que estáis tão seguras. Despi-vos, e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos, pelos campos desejáveis, e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses, e para pastos dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.